de Jesus. De uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena quero um beijo, da mulata um abraço. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena quero um beijo, da mulata um abraço. Olá, segundo período, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. E nós estamos aqui hoje para mais uma aula, não é mesmo? Então vamos para a nossa primeira atividade? A nossa primeira atividade aí é na página 157, tá? O que nós vamos fazer na página 157? Relembrar um pouquinho das nossas vogais que nós trabalhamos com a letrinha cursiva, não foi? A, E, O, E, I, O e U. E aí, nós vamos ligar cada letrinha à sua letrinha correspondente, ou seja, A com A, E com E, I com I, ok? E embaixo, nós vamos pintar cada vogal do quadro com uma cor de lápis, tá bom? Então, cada vogal aí você vai pintar com uma cor diferente, tá bom? E embaixo vocês vão contar quantas vogais A você coloriu, quantas vogais E você coloriu, quantas vogais O e quantas vogais U, tá bom? Então, fechando aí então as nossas atividades sobre as vogais com as letras cursivas, nós vamos dar sequência, então, aos nossos tipos de moradia, tá bom? Então, vamos lá? Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que a professora até já trouxe aqui pra vocês, tá? Eu já trouxe aqui esse assunto pra vocês, né? A gente já falou sobre os números ordinais. Quem é que lembra aí? Para que servem os números ordinais? Ele dá ordem aos lugares e às coisas. Por exemplo, quando aquele dia que eu falei para vocês foi um exemplo de corrida, um exemplo da natação. Por exemplo, quem chega em primeiro lugar da natação, então é o primeiro, é o campeão, não é? Tem um que chega em segundo, tem um que chega em terceiro lugar. Então, os números ordinais, eles servem para dar essa ordem, tá? De primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. E também numa corrida, né? Quem chegou em primeiro, quem chegou na frente foi o primeiro, né? E aí a gente vai classificando os outros. Chegou em segundo, chegou em terceiro, chegou em quarto, né? E aí também a gente usa os números ordinais quando a gente quer ordenar os meses, né? Por exemplo, o mês de janeiro a gente fala que ele é o primeiro mês do ano. Então, janeiro é o primeiro, fevereiro o segundo, março o terceiro, abril o quarto, maio o quinto, junho o sexto e julho o sétimo. Nós estamos no mês 7, então quer dizer que nós estamos no 7º mês do ano de 2020, tá bom?
Outra coisa também que a gente classifica falando por ordem, por número ordinário. Quando a gente vai se referir ao apartamento, nós costumamos dizer, eu moro no primeiro andar, fulano mora no segundo andar, né? Então, a gente usa também os números ordinais quando a gente vai falar em que ordem do apartamento, do prédio que você mora, não é mesmo? E aí, vamos relembrar aqui, então, os números ordinais, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, tá bom? Aproveitando que a gente já tá falando desse assunto, você vai pegar seu livro aí na página 158 e nós vamos observar aí que tem um tipo de moradia, um outro tipo de moradia, né? Nós sabemos que existe, então, nós já conhecemos alguns tipos de moradia, que foi a casa do índio, né, que se chama oca. Nós já conhecemos aquelas casas do pessoal que mora no gelo, que é o iglu. Nós conhecemos também o nosso não, porque tem muita gente que mora também em apartamento, né? Tem gente que mora em prédio, em apartamento, tem gente que mora em casa, né? Eu moro em casa. Você mora em casa ou em apartamento? Então, casa e apartamento são dois tipos de moradias diferentes, não é mesmo? E esse tipo de moradia aí que a gente tá vendo é um prédio, né? É um prédio. E aí, quem aí mora em prédio? E aí, quando você fala assim, vai lá na minha casa, que eu moro no primeiro, no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, não sei qual andar você fala. Mas você usa os números ordinais, sabia disso? Para falar qual é o seu apartamento? E aí, o que eu quero que você faça para mim? Eu quero que você desenhe um prédio com 10 andares, tá? E aí, esse prédio é como se eu estivesse vendo ele de frente, tá? Porque o prédio tem quando você olha, ele tem a frente e ele tem a parte de trás, não é mesmo? Então, eu quero que você desenhe um prédio, você olhando para ele de frente, tá? Que ele tem que ter 10 andares, tá? Na página 159, nós temos aí dois edifícios, né? Um amarelo e um vermelho. E aí, eu quero que vocês contem para mim quantos andares tem em cada prédio, tá? Cada janelinha representa um prédio. Cada janelinha não. Duas janelinhas aqui representam um prédio. Então, você vai contar aí e vai ver quantos prédios tem. E sabe quem aí mora nesses prédios? Os mafagafos. Os mafagafos moram aí. Então, como para você saber qual é o prédio, o andar que o mafagafo mora, você vai ter que contar. Primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, você vai olhar para mim. Você vai contar para mim qual é o andar que cada mafagafo mora e vai marcar aqui embaixo nos números ordinais que tem aqui embaixo, tá? E aí, a gente tá percebendo que os mafagafos, eles são quase vizinhos, né? Os prédios deles são quase de frente. Quantos andares separa um do outro? Separa um mafagafo do outro. Então, você vai olhar aí pra mim, tá? E qual desses dois edifícios aí você gostaria de morar? Você gostaria de morar no amarelo ou no vermelho? E aí, você vai responder aí embaixo pra mim, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje é essa. Eu vou deixar como sugestão aqui hoje uma brincadeira pra gente trabalhar os números ordinais aí, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.